No fim do ano de 2019, o então presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, explicitou diversas melhorias em índices econômicos, algo há muito inédito no país da corrupção. Entretanto, a mídia e o pessoal da filantropia infundada e hipócrita já havia impregnado birra do homem expressamente contra o politicamente correto. Os cegos pela ideologia socialista, então, teimavam em inventar mentiras para desmoralizar e diminuir tais dados, pintando o espantalho do presidente e de seus apoiadores. A grande mídia no Brasil, gravemente infectada pelo pensamento revolucionário, havia comprado a briga e seguia ressaltando detalhes hierarquicamente irrelevantes no sentido dos discursos presidenciais, escancarando uma perseguição aos conservadores. Sob este contexto, já nos primeiros meses de 2020, veio a pandemia do coronavírus, que alastrou terror por todo o planeta. Com todos em grande histeria, informações desencontradas e alardes desnecessários apareceram. Um tsunami de incertezas, gerando inúmeras subjetividades, um ambiente propício aos mal-intencionados e histriônicos. Ninguém sabia o que o vírus era capaz. Apesar de estarem cientes de que a crise atingiu o patamar mundial, quando lhes convinha, defendiam com afinco que o colapso era reflexo do governo. No nosso país, quando a notícia é boa, nada tem a ver com o presidente conservador, mas quando é ruim, o presidente é, com absoluta certeza, o centro das atenções e o mandante supremo de todos os envolvidos na desgraça. O grande assunto é o vírus chinês. Desde o início da divulgação das informações, foram projetados para o Brasil números gigantes de morte caso o isolamento social não fosse realizado, pelo Estado no caso, para conter o coronavírus. Porém, cabe a reflexão. Se lutamos tanto em nosso país para retirar do poder à esquerda, restabelecer aí um governo que garanta as liberdades individuais, como é que podemos apoiar que o Estado obrigue à força que as pessoas se isolem? Essa iniciativa deveria partir de cada família, com pouca ou sem intervenção estatal, talvez até somente a fim de alertar. O filho deveria, com base nas tradições familiares, numa associação livre de empatia, sem imposições, proteger os pais, os mais velhos e os imunocomprometidos da gripe. Assim como os mais velhos também têm que ter liberdade de escolha do quanto querem se arriscar numa exposição, e dessa dinâmica que se deve construir a prevenção, conscientizando-os. O que não dizem pra gente? Os pacientes que morrem nos hospitais, por inúmeras causas, continuaram morrendo com ou sem o coronavírus. Em sua maioria, pacientes com doenças crônicas descompensadas, que não necessariamente tiveram o vírus como sua causa mortes. Essa discussão toda virou palanque político no país. Serviu para elevar ao ar a dubiedade, como em qualquer situação de crise e desespero, um desejo autêntico do ser humano de buscar uma solução que menos lhe cause desconforto, ou de repente negar o contexto em que o rodeia. A pandemia trouxe muitas suspeitas, ilusões, dados falaciosos e discordância até entre médicos, principalmente após o posicionamento polemizado do presidente, no qual parafraseava o médico Drauzio Varella da Rede Globo, se referindo à doença como gripezinha. Disse, na realidade, que por seu histórico de atleta, desenvolveria apenas uma gripezinha caso a acometesse, o que de fato aconteceu alguns meses mais tarde. Bolsonaro testou positivo para a doença e se recuperou tranquilamente dias depois, inclusive usando a hidroxicloroquina. A verdade é que não havia nenhuma mentira no seu discurso. De fato, os imunocompetentes seriam assintomáticos, na maioria das vezes desenvolvendo realmente só uma síndrome gripal leve. Mas aí, é claro, a grande mídia e as redes sociais divulgaram estudos com projeções alarmantes de milhões e milhões de mortos, e a Rede Globo mostrava repetidamente famílias chorando ao velar seus familiares, com uma música triste ao fundo, ora com clima de suspense, ora mostrando valas comunitárias, literalmente propagando o pânico, o desespero e a desinformação. Compararam curvas de casos de outros países com a nossa, ignorando desde o princípio as características ímpares das nações. Cada país
Tem, obviamente, tamanhos, climas, demografias diferentes, mas também seres humanos rodeados de circunstâncias, momentos históricos, culturas e hábitos diferentes. Não poderíamos, então, presumir que uma estratégia vertical ou espontânea seria inequivocamente pior do que as que vêm sendo forçadas, nos baseando em estudos de outras nações, induzindo que nos comportaríamos de maneira semelhante. Alguns países terão bons resultados com certas estratégias e outros com outras, por tratar-se de essências diferentes. Será que os pacientes que morreram com sorologias positivas têm em sua causa mortes realmente coronavírus? Se uma maioria esmagadora possuía uma ou mais comorbidades, muitas delas incapacitantes, será que uma gripe comum de outra etiologia também não mataria essas pessoas vulneráveis? Sobre outras circunstâncias, tratamento empírico dispensaria a busca ativa pelo agente etiológico e sua consequente notificação? Curta e compartilhe. Reverbera o Brasil.